A fé e a crença em Jesus Cristo é algo que faz parte do dia a dia das pessoas há milhares de anos. Sabendo disso, algumas pessoas de mau caráter aproveitaram dessa crença ou fragilidade dos fiéis e os usam para seu benefício próprio. Existem em nossas histórias algumas pessoas que se autodenominaram reencarnações de Jesus Cristo e usaram dessa mentira para atrair pessoas, ganhar dinheiro e até mesmo cometer crimes. Será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké, hoje nós vamos ver falsos Jesus Cristos. Então já vai deixando seu like, clica aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo no canal. Agora vamos lá pra gente ver quem são esses falsos Jesus Cristos que foram expostos na internet. Sergei Torop era um homem casado e trabalhava como guarda de trânsito. Com a crise após o fim da União Soviética, ele perdeu o emprego e despertou em sua cabeça de que seria Jesus, ou melhor, a reencarnação dele. Ele então adotou o visual de Messias e aos poucos foi conquistando seus discípulos que ergueram uma comunidade autossustentável lá na Sibéria, na Rússia. O russo chegou a contar com mais de 5.000 seguidores e muitos viviam com ele em aldeias ecológicas utópicas, no meio da mata siberiana. As ideias de Sergei, conhecido também por Vissarion, ou Cristo da Sibéria, foram publicadas por ele e intituladas como o Último Testamento. A reincarnation of Jesus? Это неинтересный вопрос. На него лучше не отвечать. Дерево находят по плодам, а не по названию. Sergei Torop, que começou tudo em 1992, foi preso em 2020 pelas autoridades russas. Segundo o jornal britânico The Guardian, a operação envolveu helicópteros, policiais armados e agentes do Serviço de Segurança do país, que invadiram a comunidade dirigida por Sergei Torop. Depois prenderam o falso Cristo e 2 dos seus ajudantes. As autoridades russas acusaram Sergei Torop de montar ilegalmente uma organização religiosa, alegando que o culto extorquiu dinheiro aos fiéis e sujeitou-os a abusos emocionais. David Koresh nasceu com o nome de Vernon Wayne Howell, em Houston, no Texas. Contudo, o nome de nascimento seria desconhecido anos depois, quando mudou seu nome para David Koresh. Em 1981, ao se mudar para a cidade de Waco, David integrou a seita Branch Davidians, criada em 1950, derivada da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tendo uma grande influência entre os membros, e após discussões com o filho do líder, George Roden, Koresh e mais 25 seguidores se mudaram para a Palestina, onde ele então passou a liderar o grupo. O lunático criou uma guarda pessoal onde os homens separados de suas esposas deveriam proteger a seita e o líder. As regras criadas por David eram rigidamente impostas aos seguidores, mesmo que não se aplicassem a ele. Além de consumir álcool que era proibido aos outros, ele pregava o celibato, que nada mais é do que a abdicação dos prazeres do mundo. Porém, ele mesmo dormia com aproximadamente 15 mulheres, sendo as mais novas com idades entre 11 e 12 anos, como revelou o jornal The New York Times. A seita também tinha permissão para o uso de armas e assim começaram a ser investigados pela Agência de Controle de Álcool, Tabaco, Armas e Explosivos dos Estados Unidos, a ATF. Em 1993, os agentes invadiram a sede, mas 4 deles foram assassinados, obrigando uma investigação mais a fundo por parte das autoridades. Dessa forma, a investigação passou para as mãos do FBI, que cercou o local e começou negociações para que os responsáveis pelo ato se entregassem, assim como o recolhimento das armas que variavam entre vários calibres. Foram 51 dias de conversa até a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Janet Reno, autorizar a invasão com tanques de guerra e gás lacrimogênio. No total, 80 pessoas foram mortas, sendo 23 delas jovens menores de 17 anos, em um episódio que marcou a história dos Estados Unidos como o Cerco de Waco.
O líder David Koresh também foi uma das vítimas fatais, mas demorou para o seu corpo ser reconhecido. O cadáver do religioso foi encontrado carbonizado e com um tiro na cabeça, sendo identificado através de sua arcada dentária. Jim Jones foi mais um desses falsos profetas que começou seu projeto utópico em 1956 no estado americano de Indiana. Apesar de promover curas milagrosas fraudulentas, Jones promoveu ideais igualitários como impor vestuário modesto para os frequentadores de cultos, distribuição de comida gratuita e mesmo o fornecimento de carvão para famílias mais pobres no inverno, o que atraiu um imenso contingente de fiéis de perfis raciais mais diversos. Em meados dos anos 60, o templo popular se mudou para a Califórnia, considerada mais aberta a ideais como defendidos pelo pastor. Nos anos seguintes, o movimento ganhou popularidade o suficiente para que Jones circulasse entre os poderosos líderes da época e assim ficasse reconhecido. Mas a seita também despertou suspeitas e investigações da mídia americana, que explorou relatos de dissidentes sobre um suposto estilo messiânico e ditatorial do pastor. A repercussão levou Jones a buscar refúgio na Guiana, onde conseguiu permissão das autoridades locais em 1974 para arrendar um terreno em meio à selva e criar uma comuna longe de olhos mais curiosos. Jonestown, como o assentamento foi batizado, tinha uma escola, bangalôs e um pavilhão central, além de espaço para que os habitantes plantassem verduras e legumes. O pastor e centenas de seguidores se mudaram para lá em meados de 1977. A única forma de contato com o mundo era um rádio de ondas curtas. Houve relatos de que Jones promovia um regime ditatorial, marcado por punições severas e pela presença de guardas armados para tentar evitar fugas. Em 1978, então, Jim começou a implantar na cabeça de seus seguidores uma conspiração dos serviços de segurança americano contra eles, e assim eles deveriam cometer uma espécie de suicídio coletivo, o que de fato aconteceu e foi considerado o maior da história. We didn't commit suicide. We committed an act of revolutionary protesting the conditions of an inhumane world. Tudo aconteceu quando o deputado federal Léo Ryan viajou a Guiana com uma delegação de 18 pessoas para visitar Jonestown. Depois de negociar a entrada no local, a visita ocorreu em 17 de novembro. No dia seguinte, Ryan e mais 4 pessoas morreram a tiros em uma pista de pouso próxima ao assentamento. Poucas horas depois, ocorreu o suicídio coletivo, resultando no falecimento de inúmeras pessoas, inclusive a de Jim. Wayne Bent, conhecido como Michael Traverser, entre seus seguidores, se dizia um novo profeta e previa o fim do mundo para 31 de outubro de 2007. Com suas palavras e o dom do convencimento, ele acabou atraindo muitos seguidores. Porém, obviamente, não acertou a data do fim do mundo, o que gerou uma certa desconfiança entre alguns de seus seguidores. Mas isso era apenas o começo. Wayne também dizia a alguns discípulos que Deus o mandava tocá-las sem roupas e por serem muito devotas ao líder, assim elas obedeciam. Segundo relatos, Wayne também mantinha relações sexuais com algumas de suas discípulas, alegando ser uma ordem divina. Um documentário sobre a seita acabou indo ao ar e os relatos de nudez com abusos vieram à tona. Dessa forma, a polícia agiu. Em 30 de dezembro de 2008, ele foi condenado a 10 anos de prisão por abusar de suas fiéis e também entre outras acusações. Wayne não ofereceu resistência e não tentou enganar as autoridades, assumindo sua culpa e indo parar atrás das grades. Porém, em 2016 ele acabou solto para que pudesse tratar de um câncer de pele. No entanto, não se tem informações muito atuais do mesmo.
Os períodos pós-guerra causaram grandes inseguranças em diversos países. Depois de todo o sofrimento e destruição, os rumos da humanidade permaneceram incertos nos anos seguintes. Muitas pessoas tinham medo de que uma grande terceira guerra mundial pudesse estar próxima e, por consequência, isso acabaria pondo um fim à existência humana na Terra. Seguindo esse preceito, Shoko Asawara criou a Unshin Wiki-yo, que ficou popularmente conhecido como culto da verdade suprema. Asara e seus seguidores acreditavam, entre outras coisas, que o mundo acabaria em um futuro confronto global entre nações e somente seus integrantes iriam sobreviver. O grupo foi responsável por diversas mortes nos anos 90, inclusive no ataque de gás de sarin em um metrô de Tóquio no ano de 95. 5 membros da seita lançaram coordenadamente diversas bolsas com gás transparente e inodoro em diversos trens na cidade de Tóquio. Ao todo, foram 13 vítimas fatais e 6 mil feridos. Diversos deles ficaram em estado vegetativo após inalarem o gás. Com a investigação, Asara foi preso e em 2004 condenado à pena de morte. O líder foi executado por enforcamento em um centro de detenção em Tóquio no dia 6 de julho de 2018 aos 63 anos. Após o episódio, a Aum Shin-kyo passou a ser considerada uma organização terrorista nos Estados Unidos e em diversos países. Em 2000, a seita passou a adotar o nome de Aleph. Apesar de descartarem influência de Asara, o grupo permanece em constante vigília das autoridades locais e são considerados como uma organização perigosa até hoje. Marshall Applewhite acreditava ser a reencarnação de Jesus Cristo e por isso foi internado em uma clínica psiquiátrica de Houston. No entanto, ao invés de receber o tratamento adequado, lá ele foi encorajado pela enfermeira Bonnie Lou Neitles a montar a sua própria seita. Segundo Neitles, o encontro entre ambos havia sido premeditado por alienígenas enviados à Terra por Deus para cumprir as profecias sagradas. Dessa forma, Marshall Applewhite e Bonnie Lou Neitles criaram a seita Heaven's Gate. Em 1974, os líderes passaram a recrutar membros para a seita. Os discípulos eram chamados de tripulantes e acreditavam que a Terra sofreria algum tipo de mudança e a única forma de sobreviver seria saindo do planeta. Mas para isso eles deveriam abandonar todas as suas características humanas. Em geral, o grupo abriu mão de bens materiais e passaram a viver em uma comunidade onde deveriam compartilhar tudo, desde dinheiro até as tarefas domésticas. Os homens, por sua vez, foram obrigados a renunciar ao sexo, como forma de se livrar dos desejos mundanos, e para isso passaram por um processo de castração. Além disso, diversas regras bem rigorosas eram implementadas na seita. Porém, foi em 1997 o caso mais chocante e, consequentemente, o fim da seita. Ao todo, 39 membros entre 26 e 72 anos de idade foram encontrados mortos em uma mansão de San Diego no dia 26 de março de 97. Segundo a perícia, as pessoas vestiam camisas e calças pretas e tênis novos da marca Nike. O grupo ingeriu fenobarbital, misturado com suco de maçã e vodka, depois deitaram-se em suas camas e colocaram sacolas plásticas em suas cabeças para provocar asfixia. Não somos forçados a isso de forma alguma. Sabe, a escolha de fazer isso é nossa. De acordo com as autoridades, o suicídio em massa levou cerca de 3 dias para ser concluído. E junto aos corpos havia ainda uma referência a Star Trek. Uma mensagem que era falando no momento do filme em que eles saíam para uma missão. Especula-se que teriam feito aquilo seguindo a ordem do líder para que pudessem sair do plano terreno e ir para um outro planeta. O fato é considerado como o maior suicídio em massa da história dos Estados Unidos.
Alan John Myler é um professor espiritual australiano que afirma ser a reencarnação de Jesus de Nazaré. Ele iniciou um movimento espiritual chamado Verdade Divina em Queensland, lá na Austrália, em 2007. Sua parceira, Mary Suzanne Luck, afirma ser a reencarnação de Maria Madalena. Tudo começou em 97, quando Alan afirmava receber intensas experiências e demonstrações divinas que lhe indicavam ser Jesus e deveria progredir em direção a Deus. Em 2004, porém, ele conta que esses sinais se intensificaram ainda mais. Nessa época, Alan, que já se intitulava como a reencarnação de Jesus, vagava em diversos lugares apresentando seus ensinamentos a enormes multidões reunidas para ouvir a sua palavra. Desde então, ele vem tentando reunir mais seguidores e, claro, que apesar de conseguir, há também quem critique, principalmente depois que Alan, agora conhecido como Jesus, abriu um site chamado Divina Verdade, que contém aulas e agendas de seus eventos e palestras. Acredite, ele recebe por isso. These are the reasons why divine love doesn't flow all the time to most people, is because they're unwilling to have the awakening as to the perception of their true self. Alan sofre diversas acusações de pessoas não só na Austrália, mas também em todo o mundo por se passar por Jesus e enganar as pessoas vendendo suas aulas e palestras. Tudo apenas para encher o seu bolso. Segundo informações, até mesmo uma investigação tinha começado contra o suposto profeta, mas não temos muitas informações a respeito. Em 1979, enquanto fazia um jejum, Álvaro Teis chegou à conclusão de que era Jesus Cristo renascido. Ele recebeu uma mensagem divina na forma de uma voz em sua cabeça. Nos dias que se seguiram, abandonou o nome antigo e passou a se referir como Henri Cristo, uma homenagem à inscrição Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, feita pelo governador Pôncio Pilatos na cruz onde Jesus morreu. Henri vive com 12 de seus discípulos, 3 homens e 9 mulheres, em um complexo cercado de arame farpada e cerca elétrica na cidade satélite do Gama, 35 quilômetros distante do eixo monumental de Brasília, cidade que ele chama de Nova Jerusalém. Os discípulos de Henri estão sempre vestidos com roupas azuis da cor do céu. Eles receberam novos nomes, todos começando com a letra A. A mais nova, a Lara, foi trazida para Nova Jerusalém por seus pais ainda quando criança. 25 anos depois, virou sua assistente pessoal, encarregada de separar roupas e ligar o iPad. Para espelhar a relação com Jesus original nascido em Nazaré, Henri fala publicamente sobre sua vida passada há mais de 2000 anos. Mas muito mudou desde os dias dos evangelhos. Ele ama a tecnologia e reinterpreta os últimos versículos da Bíblia à luz das suas invenções modernas. É claro que, como não podia ser diferente, o homem sofre com muitas críticas vindas de todos os lados que o chamam de fraudulento. Escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedecendo a meu pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Principalmente agora em tempos de redes sociais, um messias como ele se autodenomina precisa lidar com muito mais críticos, resenhas e comentários anônimos do que quando Jesus vivo enfrentou. Os status de figura pública no Facebook permite que Henri Cristo seja avaliado pelas pessoas como se fosse um estabelecimento, e a avaliação baixa de 3,3 reflete muito bem sobre o que as pessoas acham dele. É aquele Cristo falso que Jesus disse, virão muitos em meu nome. É isso que tu queres? Queres que eu repita a mesma coisa? Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, falou e tchau.